Eu até fiz algumas pesquisas e nem na Alemanha pós-guerra, que é um grande exemplo de reconstrução, né, houve um progresso tão grande. Brasília, cidades aqui em Brasília cresceram assim absurdamente, né? E em alguns pontos até de forma desordenada. Que esse ordenamento de tudo cuidadinho e traçado, isso é o plano, chamado plano piloto, Asa Sul, Asa Norte, né, o eixo monumental. Mas Brasília tem periferias desordenadas, então isso foi o crescimento que foi tão rápido que passou na frente dos governos. Hoje a cidade tem 3 milhões de habitantes. Inicialmente, o projeto... Eu diria que tem uns 6, né? Se botar o entorno, se mas contar o grande mas dentro entorno, do quadrilátero são 3 milhões de habitantes. A Lúcio terceira Costa, maior cidade que do país. projetou o plano piloto, a expectativa da cidade era ter 500 mil habitantes, porque a ideia era ter uma cidade capital administrativa. Não era uma cidade para desenvolver tanto a economia de uma região. Só que Brasília, ela trouxe o progresso para todo o Centro-Oeste. Quando Brasília foi inaugurado, o Centro-Oeste era esquecido. O Cerrado brasileiro não existia como produtor rural. E hoje o Cerrado é o grande celeiro do Brasil. Veja a produção que tem. Então Brasília incentivou o desenvolvimento para essa região toda, Tocantins, Goiás, Mato Grosso. O estado então, hoje, de Goiás era nada, aquele estado enorme. É o celeiro, né, do Brasil. Então, hoje é um estado rico, né? Claro. As pessoas estão bem, né? E eu vejo que Brasília, ela cumpre muito bem o seu papel de capital administrativa do Brasil. Muita gente presta atenção em Brasília, né? Mas além de construir a capital federal, ele reconstruiu o centro, ele interiorizou a tecnologia, estradas, né? E acabou desenvolvendo todo o envolto aqui de Brasília, do Distrito Federal. É porque o Brasil tinha aquele complexo, né, de ficar todas as grandes cidades brasileiras estavam no litoral. Então você vê que o desenvolvimento sempre frente para o mar. O interior do Brasil, né, foi esquecido durante séculos. E JK conseguiu buscar o resgate desse interior. O senhor é casado com a neta do JK, casado com a né? neta do presidente. Filha da Márcia. Filha da Márcia, que foi constituinte, foi deputada eu cruzei constituinte. Com ela na Constituinte. Foi vice-governadora de Brasília também. A Márcia foi uma pessoa muito dedicada à cidade. A dona Sara também, esposa do JK, dedicada à cidade. E o presidente sofreu muito, né, depois da construção de Brasília, mas deixou um legado aí que hoje é impressionante. E você vê que a classe política toda tem uma referência muito especial. Eu, em particular, sou presidente aqui do PSD, o partido que ele estava afiliado quando foi presidente da República, ganhou a eleição pelo PSD. Né? Hoje, eu sempre digo que o Juscelino é uma inspiração para o PSD, muito bem comandado hoje pelo Kassab, que está fazendo um belíssimo trabalho. O PSD está crescendo muito como partido ser governador de São Paulo. Olha, tem tudo para ser. O Kassab tem categoria para ser, tem competência para ser o que ele quiser. Então, é um grande presidente de partido. E Brasília é uma referência para nós do PSD, porque nós temos alguém para sempre lembrar que é possível. Eu digo sempre, Brasília é um sonho que se tornou realidade. Só que a realidade hoje é maior que o sonho. Existe um sonho, só a realidade é maior que o sonho. E isso, para toda a classe política, é muito importante. É possível, em 4 ou 5 anos, você fazer um bom governo, fazer um bom legado, desde que tenha um projeto, desde que você administre com competência, desde que você dedique a sua vida, né, àquele projeto. Foi o que aconteceu com o JK. Ele trabalhava o dia todo no Rio de Janeiro, chegava à noite, pegava o avião, demorava 3, 4 horas para chegar em Brasília, que não tinha nem aeroporto aqui. Imagina aquela época, era um risco enorme, os aviões eram muito lentos. Mas chegava aqui de madrugada, fiscalizava as obras e voltava para o Rio de Janeiro. Uma vida muito difícil. Sem tecnologia para prever. Imagina, não tinha telefone celular, não tinha computador, não tinha absolutamente nada. Né? Então, sobre o Gilberto Kassab, me disse o senador Nelson Trade, que é presidente do PSD lá no estado dele, que o Kassab ligou para ele de madrugada. Ele acordou e aí o Kassab perguntou: e aí, Nelson, como é que está o PSD aí? Ele falou assim: dormindo, presidente, dormindo. Eu acredito muito em suor, em jeito de trabalhar. E o Kassab trabalha muito, né? Trabalha muito. E esse desenvolvimento de Brasília foi muito em virtude disso também, né? Suor, de trabalho. É a motivação. Quando começou a construção de Brasília, que ninguém acreditava, um grande contingente de pessoas do Brasil todo, do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Piauí,
pessoas que vieram trabalhar na construção de Brasília, acreditaram no sonho de JK. Ainda é assim, né? Brasília ainda é muito mesclada. Né? Brasília é uma cidade que representa o Brasil. Aqui você tem a gastronomia nacional, todos os estados estão bem representados. Aqui o brasiliense ele é muito aberto. É uma cidade que você acolhe as pessoas que vêm de fora, que todo dia estão chegando pessoas, famílias de fora, então elas são bem acolhidas. É uma cidade bem democrática, bem aberta, e esse é o sucesso da cidade que hoje apresenta, na minha visão, uma das melhores qualidades de vida do Brasil. É uma cidade segura, uma cidade tranquila, uma cidade que realmente superou todos os prognósticos anteriores. É uma boa cidade. Me disseram lá no Comando do Exército, né, que os generais eles andam o Brasil inteiro, conhecem todas as capitais, né, para chegar a general ele tem que sair de aspirante e vai comandar e conhece todas as cidades, né? E quando ele vai para a reserva, ele fica em Brasília. Me mostraram que é a prova de que Brasília realmente é a melhor cidade você para morar. Vê uma grande quantidade de deputados federais, senadores, ministros que ficam por aqui, né? Que fizeram parte de outros governos e que preferem instalar o domicílio em Brasília, ficam em Brasília. O clima é bom, a cidade é segura, a cidade tem uma boa vida cultural. Se resolve, né? Se resolve, uma cidade fácil, né, que ainda não tem os grandes congestionamentos, você ainda consegue se deslocar, né, com uma certa facilidade em algumas regiões. Então é uma cidade que é um sucesso. Eu diria que Brasília, se o JK estiver lá em cima, ele olha assim, puxa vida, não acredito que eu fiz isso aí. Eu gosto, doutor Paulo, de falar sobre isso, porque nós estamos falando para o país inteiro, né? E muita gente, não, acho que quase todo mundo que não é de Brasília, vê Brasília assim como a cidade dos políticos. Se soltar uma bomba em Brasília, a gente vai resolver o problema. Não resolve, não. Os políticos não ficam aqui, não. Eles vêm terça-feira, quarta-feira e vão embora. Brasília tem 8 deputados federais e 3 senadores. Essa é a classe política de Brasília que vive em Brasília. Esses são os eleitos por Brasília. Agora, os deputados do Congresso Nacional, 98% são de outros estados. Vem aqui, fica no hotel, rapidamente vai embora. Aqui fica no hotel, então, muitos participam muito pouco da vida da incomoda o senhor essa pecha de que só tem... Não, é natural. Bandido. Toda a capital tem isso, né? Até porque o jornalismo brasileiro projeta sempre tudo o que acontece no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Então passa uma imagem, todos os desmandos que o Brasil teve, infelizmente, não passa uma imagem negativa. Mas a gente vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, toda a escola, desde o primeiro dia, se faz uma reserva, uma poupança para conhecer o Washington, para fazer um turismo cívico. Aí você tocou num ponto que eu concordo totalmente. Eu sempre fiz campanhas aqui de valorização da cidade. Eu fui o primeiro político local na época a tentar fazer uma Olimpíada aqui em Brasília, para mostrar a cidade ao mundo. A questão do esporte, a questão da cultura e tudo mais. E eu acho, durante algum tempo eu fiz campanhas para que as escolas, universidades do Brasil afora, trouxessem seus jovens, como faz o Washington, para virem conhecer até como funciona a democracia, como funciona, né, os poderes. É muito importante isso. Até porque uma capital é um símbolo de um país, assim como o hino, a bandeira, a capital é um símbolo. A capital tem que ser respeitada. Então, eu lamento que muitas vezes as pessoas veem Brasília sobre um certo ângulo, mas aos pouquinhos a gente está desmistificando isso e colocando Brasília num cenário local ideal, um cenário de reconhecimento a uma cidade que tem uma missão dificílima, que é buscar todo o Brasil, concentrar todas as questões nacionais e tomar decisões sábias, que Brasília favorece aos parlamentares, aos ministros do Supremo, aos ministros do Judiciário, ter tranquilidade para tomar decisões sábias. É isso que nós precisamos. Doutor Paulo, eu queria tocar num ponto muito sensível aqui com o senhor. É sobre a morte de Juscelino Kubitschek. Não adianta, muita gente acha que ele foi assassinado. Para quem não sabe da história, ele estava indo na Dutra, um caminhão no sentido contrário atravessou um canteiro e bateu no Opala dele. Ele morreu. Então, assim, muita gente acha que foi um atentado, que foi programado. E isso persegue a alma de muitos brasileiros e ninguém acredita que aquilo não tenha sido provocado, né? Mas houve perícias e o senhor criou uma CPI, né, e fez estudos técnicos. Afinal, Juscelino Kubitschek foi assassinado
ou aquilo foi mesmo uma terrível coincidência? Houve uma grande coincidência que 3 grandes líderes políticos, eles, em situações as mais diversas, morreram no percurso de um ano. Foi João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino. Que Juscelino estava ameaçado, existia uma operação chamada Operação Condor, que não só no Brasil, mas no Chile, na Argentina, existia todo um aparato que queria atacar os líderes democráticos da região do Cone Sul. Existia realmente isto acontecendo. No caso de Juscelino, na pesquisa que nós fizemos, eu fui a Dutra, pesquisei, estudei o assunto, houve um acidente. E esse acidente, ele, por questão de segundos, não teria ocorrido, porque o carro atravessou de uma pista, na época a Dutra era menor, atravessou de um lugar para outro, e um caminhão que veio de um motorista qualquer, que não tinha nenhum vínculo político, absolutamente nada, bateu no carro do presidente. E aí foi uma fatalidade terrível. Por 2 segundos ou 3 segundos não aconteceria, não teria acontecido. Então é uma dúvida que sempre vai existir, porque já passou o tempo, já tem muitos anos isso, vai sempre existir. Que a família recebeu muitas ameaças, e isso me contou a dona Sara, me contou a própria Márcia Kubitschek, a minha mulher também viveu esses momentos muito angustiantes daquela perseguição contra o presidente Juscelino durante o regime militar. Então aconteceu, ele foi depor, ele sofreu, foi exilado, então havia uma perseguição. Agora, o acidente mesmo, a morte, eu nunca vou poder dizer com certeza. No estudo que eu fiz, foi acidente, mas quem pode afirmar, né, que não aconteceu alguma coisa estranha? Então, é muito difícil, o tempo passou e o que fica hoje é a história de um grande líder, que é uma referência no Brasil democrático, é uma referência que todo mundo tem que estudar. JK, inclusive agora fizemos 5 livros dos 5 anos dos discursos que ele proferiu quando presidente. Eu vou te mandar uma coleção. É tão impressionante, os discursos parecem atuais, parece que ele está vivendo hoje. Os problemas do Brasil em 1957, parece que são os problemas do Brasil de hoje. Então a visão que ele teve naquele momento como presidente do Brasil foi tão extraordinária que ele deixou um legado de discussões, de criações, de propostas que o Brasil até hoje não absorveu direito. Então mostra a magnanimidade do presidente, que uma visão total de um país que é o melhor país do mundo, eu digo Brasil, o melhor país para você investir, o melhor país que tem tudo, água, clima, segurança, a mesma língua. É um país extraordinário, não existe país no mundo igual o Brasil. E eu lamento que a gente fica sempre, né, remoendo o nosso desenvolvimento. A gente não desenvolve como poderia desenvolver.